Fala comigo, pessoal! Será que vale a pena investir no novo ETF do Grupo Primo GPUS11? Acabaram de lançar com uma proposta de replicar as 500 principais empresas dos Estados Unidos. E aí muitos de vocês vão se perguntar, mas por que eles estão fazendo isso? Já tem o IVVB11 que faz isso. É aí que está o grande ponto da questão. Esse ETF, apesar de comprar as 500 principais empresas americanas, ele tem uma estratégia um pouco diferente. E até o final desse vídeo prometo que você vai entender aí o que você faz, se você compra ou não esse ETF, se vale ou não a pena. E é justamente isso que a gente vai debater aqui, ponto a ponto, os prós e os contras, tá bom? Para você que não está muito antenado, o Grupo Primo acabou de lançar um novo ETF aí chamado GPUS11. E esse ETF, ele já nasce grande, porque o Grupo Primo tem um grande público, tem diversos canais de comunicação, já tem uma consultoria relativamente grande, então eles já nascem conseguindo colocar bastante dinheiro nesse ETF novo, que já vem com uma pegada aí de mais de 100 milhões de dólares de AUM, que a gente fala, que são os Assets Under Management, total de volume de dinheiro sendo negociado nele. Já esse novo ETF do Grupo Primo vem com uma taxa de administração global, que eles chamam de 0,18, mais a taxa original do fundo que eles investem. E aqui está o grande ponto: o fundo que eles estão investindo não está nos Estados Unidos, mesmo eles comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O fundo que eles investem está na Irlanda, tá? Guarda essa informação que você já vai entender o porquê. Bom, vamos lá. 0,18 taxa global, mais 0,07% de taxa do fundo original, a gente tem uma taxa acumulada de 0,25%. Aí você deve se perguntar, pô, mas está mais caro do que o IVVB11, que é 0,23% ao ano. Pera lá, tem um ponto bem confuso aqui quando a gente entra no site. Ó, se a gente entrar no site deles, no site da Investo, que viabilizou a construção do ETF, a gente vai ver, ó, 0,18 de taxa global, 0,07 do ETF investido lá da Irlanda, tá? Então a gente está falando de duas taxas. E aí aqui embaixo, nas letrinhas, está escrito que a taxa do ETF investido não está inclusa no 0,18 ali da taxa global. Aí tu fala, não, é 0,25, tá mais caro. Não. Aqui eu acho que eles erraram no site, ou então não deixaram isso muito claro. Vamos entrar no prospecto lá no documento do fundo. Fui lá no documento do fundo e fui conferir. E aí diz que realmente o 0,07, que é a taxa de administração do fundo investido, não está inclusa na taxa global no 0,18, mas a taxa total de ADM não vai ultrapassar o 0,18. Tá explicado. Ô, Thiago, se o site está dizendo isso, tá meio confuso. Como que você descobriu isso? Bom, eu descobri porque a gente tem que ler o prospecto, né? A gente tem que ler o documento. Mas algumas fontes estavam falando que era o 0,18 e aí, enfim, estava meio confuso. Eu resolvi tirar a prova dos 9 de fato olhando o documento. Então é essa a taxa de administração. Aí o grande outro ponto que a gente vai discutir é, beleza, se ele compra as 500 principais empresas dos Estados Unidos, tudo bem, tem uma taxa de administração um pouco menor, mas pô, eu já faço isso com o IVVB11, ou então posso fazer isso através do BDR BIVB 39, que nem taxa de administração tem, acaba pagando só um percentualzinho dos dividendos distribuídos. E aí, será que vale a pena? Primeiro você precisa entender qual que é a estrutura do ETF, do Grupo Primo, e por que eles estão trazendo algo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Vou trazer os prós e os contras, tá? Vamos lá. Primeira coisa de tudo é que o GPUS11 ele investe numa parada que se chama, investe num ETF, mas com um padrão regulatório diferente, chamado de UCITS. E aqui a gente tem uma regulamentação lá na Europa para trazer alguns critérios, para trazer uma certa segurança para os fundos de investimentos, para os ETFs europeus, tá? Então existem algumas regras. E agora vem um ponto mais importante. O ETF do Grupo Primo, ele investe no ETF irlandês que respeita essas regras, esses padrões de UCITS, tá? Tô tentando deixar aqui o mais didático possível para vocês entenderem. Como ele investe nesse ETF irlandês, que se chama VUAA, é o ETF VUAA, você consegue comprar esse ETF, por exemplo, numa corretora estrangeira chamada Interactive Brokers, que tem acesso a várias bolsas do mundo, tá?
Esse GPUS11 ele vai comprar o ETF irlandês que faz um replique do que faz o VO. Compra as 500 principais empresas dos Estados Unidos. Só que a Irlanda e os Estados Unidos têm um tratado, eles têm um acordo. Se você compra um ETF nos Estados Unidos, você, como brasileiro, vai pagar 30% sobre os dividendos que você receber. Se você comprar o mesmo, não o mesmo ETF, mas se você comprar o VUAA lá na Irlanda, através da Interactive Brokers, por exemplo, você não vai pagar 30% de imposto sobre os dividendos direto na fonte. Você vai pagar 15%, ou seja, metade do imposto. Porque em Irlanda e Estados Unidos tem esse acordo, tá? E aqui está a grande diferença. Tiago, então devo comprar ETFs irlandeses? Hoje, se você tem um acesso a uma corretora que tem acesso a uma bolsa europeia, porque esse ETF irlandês é negociado, por exemplo, na Bolsa de Londres, você consegue comprar lá fora o VUAA e aí você vai ter um pagamento de imposto menor, tá? Outro ponto aqui é que quando você tem aí mais 60 mil dólares nos Estados Unidos, você vai começar a pagar imposto sobre herança e aí tem uma taxa que vai progredindo, tá? Quanto maior o patrimônio, maior o imposto sobre herança. Lá na Irlanda, esse custo ele é muito menor. Então, realmente, esse tratado entre Irlanda e Estados Unidos, o governo irlandês abriu o mercado para o mundo para trazer capital para dentro e tem várias intenções. Até quando isso vai acontecer, a gente não sabe, mas a gente sabe que deve durar ainda por um bom tempo. Então, sim, vale a pena alguns ETFs irlandeses por esse motivo. Outro motivo que a gente poderia questionar é qual que é a taxa de administração, tá? Se eu não me engano, o VO está cobrando uma taxa de 0,05 e o VUAA está cobrando uma taxa de 0,07% ao ano. Praticamente a mesma taxa ali. E aí, quando a gente tem um desconto na distribuição de dividendos, a gente tem aí um benefício bem interessante no longo prazo, tá? E é justamente isso que o GPUS11 do Grupo Primo está fazendo. Em vez de ele comprar um ETF americano, onde você pagaria 30% sobre, de imposto sobre os dividendos, ele está comprando um ETF irlandês com uma estrutura que tem um nível de imposto mais barato, tá? E aí eles trouxeram também uma taxa de administração mais barata, então você ganha na parte dos dividendos. Não é público, tá? Não ganho nada por esse vídeo, eu tô falando a real mesmo para vocês, que é esse o meu compromisso, ser transparente, tá? E aí já falo os contras também, mas vamos lá. Você ganha na distribuição de dividendos um desconto de 15%, ou seja, o ETF que é de acumulação, tá? Acumulação, GPUS11 do Grupo Prima é acumulação, você não vai receber dividendos. Se você comprar, por exemplo, o BIVB 39, você vai ter o recebimento de dividendos na sua conta, porque ele é um BDR. Tá? O BDR distribui dividendos. A maioria dos ETFs brasileiros não distribui. Então o GPUS11 ele é um ETF exclusivamente de acumulação, então ele vai ter mais dinheiro, já que em vez de pagar 30%, ele vai pagar 15%, ele vai ter mais dinheiro para ser reinvestido. Então, no longo prazo, você tende a ter uma performance melhor do que, por exemplo, se você comprasse um outro fundo que compra um ativo direto nos Estados Unidos, tá? Então, assim, essa é a principal diferença, é a parte de taxa de administração que é mais baixa, os dividendos são tributados de forma com a metade do que você pagaria lá investindo nos Estados Unidos, tá? Então essa é a grande diferença do IVVB11. No final das contas, os dois são de acumulação, mas o GP, o S11, por ter uma taxa de administração um pouco mais baixa e ter a isenção dos dividendos, ele tende a ter uma performance melhor daqui para frente por conta de equilíbrio de taxas, tá? E aí, claro, qual que é os contras que a gente tem que trazer aqui? Se você investir diretamente pela Interactive Brokers, você vai ter uma taxa de administração muito menor, né? Ao invés de pagar 0,25% do GPU S11, você vai pagar 0,07% apenas de taxa de administração, muito mais baixa. E aí vocês vão se perguntar, pô, mas é um ETF confiável? Bom, eles têm aí mais de 60 bilhões de dólares sob gestão, tá? Então é um ETF já relativamente grande, tá? Para os padrões americanos não é tão grande assim, mas é sim um ETF com bastante volume e que tem por trás a Vanguard, né? Uma das maiores gestoras do mundo
de ativos. Então tem solidez na gestora, tem solidez por conta das UCITS, que é o padrão regulatório europeu, e tem uma taxa de administração mais baixa. Então vale mais a pena sim investir diretamente fora. E aí vocês vão se perguntar: ah, mas tem IOF, tem câmbio. Vamos lá, o IOF você vai pagar agora 1,1%, tá? Se for revogado, vai voltar para 0,38 para investimentos. Então você vai ter a taxa de IOF para mandar e a taxa de IOF para voltar. Beleza. No curto prazo, talvez seja melhor comprar o ETF do Grupo Primo, mas no longo prazo, vale mais a pena investir fora pelo benefício da taxa de administração ser menor. Outro ponto importante é que lá na Irlanda, a parte da herança, né, se você comprasse direto nos Estados Unidos, por exemplo, a parte da herança você vai ter um imposto muito mais baixo, tá? Então tem essa parte de sucessória, se você não repatriar enfim, o patrimônio antes, é ok também, é legal. E outro ponto que eu acho que é importante discutir é a parte de jurisdição, né? Porque se você investe no ETF do Grupo Primo, na jurisdição Brasil, o seu dinheiro vai estar em real, vai ter a facilidade de estar na mesma corretora, mas ainda assim está em real. Vai variar com o dólar? Sim, você vai ganhar tanto com a valorização das ações americanas, quanto com a valorização, a possível valorização do dólar pro longo prazo. Mas ainda assim, está em real, está no Brasil. Quando você investe em uma corretora como, por exemplo, a Interactive Brokers, também não estou fazendo publi, mas ela é uma corretora global, onde você tem acesso a várias bolsas pelo mundo, lá você consegue, de fato, tirar o seu dinheiro do Brasil e, de fato, se tornar sócio desse ETF lá na Bolsa Europeia, tá? Então são esses os prós e são esses os contras diante de todo o conteúdo que eu trouxe para vocês. É sim um ETF que vale a pena, para mim vale mais a pena do que, por exemplo, agora o IVVB11. Eu, por exemplo, tenho IVVB11 em carteira. Meus próximos aportes, se fosse para escolher, eu compraria o GPU S11 por conta desses benefícios, tá? Entre o GPU S11 e o BIVB39, que é o BDR, que compra o IVV lá fora, ainda assim eu acho que o GPU S11 vale a pena, por conta da parte de distribuição de dividendos. Mas aqui a gente teria que fazer um cálculo mais aprofundado e entender se a taxa de administração que a gente não tem no BDR, a gente só pagaria a taxa de administração do IVV lá fora, né? É tudo já no negócio, tá, gente? Ali no ETF já, você não precisa se preocupar com isso. A taxa de administração ele já é descontado ali, tá? Mas assim, a gente teria que fazer uma conta aprofundada para entender, será que a taxa de administração do GPUS 11 cobre os custos que a gente tem, na verdade, o quanto a gente economiza com ele ali em relação aos dividendos, aí seria um estudo muito mais aprofundado e mais complexo que eu vou fazer sim e trazer para vocês, mas como eu tinha que soltar esse vídeo, porque um monte de gente está me perguntando lá no Instagram se vale a pena esse GPS 11, e o pessoal no nosso plantão tira dúvidas que a gente tira toda segunda-feira lá no Instagram. Ontem a gente teve mais de 100, hoje é terça-feira que eu estou gravando esse vídeo. Ontem, segunda-feira, a gente teve mais de 100 pessoas ao vivo e algumas das perguntas eram: será que vale a pena esse ETF? Então, por isso que eu fiz esse vídeo aqui para vocês, para explicar cada ponto dos prós e contras, tá bom? Esse estudo um pouco mais aprofundado, farei também e assim que estiver pronto, eu trago aqui para vocês. Beleza? Agora, vocês querem saber sobre o novo ETF brasileiro aí, com o índice brasileiro que o Raul Sena acabou de criar? Vocês deixem aqui embaixo. Se eu ver que tem uma galera perguntando, eu faço um vídeo também explicando, mas de antemão eu já digo para vocês, é um índice mais concentrado, tá? Porque se a gente pegar as empresas de qualidade no Brasil, a gente vai ter uma concentração setorial ali, bancária, né, que é a parte do setor financeiro. Enfim, mas se for valer a pena aqui em termos de comentários, eu faço esse vídeo, porque meu foco aqui nesse canal é investimento que importa, que é no exterior, tá? É onde vocês vão ganhar dinheiro de verdade, não essas açõezinhas brasileiras, brincadeira, vai ficar puto comigo. Tá bom, pessoal? Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando. A gente se vê lá.